quando quiser começar, você fica à vontade, viu? Obrigado. Eu que agradeço, professor. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Parabenizá-lo pela iniciativa, né? Obrigado. Eu tenho acompanhado alguns dos seminários, algumas das apresentações de alto nível, né? Espero corresponder também, tá Ó, bom? tá, hein? Cuidado, hein? Vou dar o meu melhor, vou dar o meu melhor. Tá bom, Tá? obrigado, Luiz. Vai lá. Bom, o trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje é uma parte da minha tese de doutorado, a qual foi intitulada Molecular Detection and Characterization of Hemoplasmas and Bartonella in Small Mammals, Large Ruminants and Associated Ecoparasites. Esse trabalho ele teve a orientação do professor Marcos Rogério André e a orientação da professora Rosângela Zacarias Machado. E a gente realizou esse trabalho aqui na Unesp de Jaboticabal. Mais especificamente, o trabalho que eu irei apresentar para vocês, como eu disse anteriormente, é uma parte da minha tese, um dos capítulos eu já apresentei, e o título dessa apresentação hoje, então, é o seguinte: Genetic Diversity and the Lack of Molecular Evidence for Hemoplasmas Cause Species Transmission Between Wild and Synanthropic Mammals from Central Western Brazil. Esse trabalho ele teve a colaboração, além de nossa equipe, a equipe do professor Heitor Herrera, lá da Universidade UCBB, de Campo Grande, onde nós realizamos esse estudo. Bom, é notório que o planeta Terra tem sofrido profundas mudanças nos seus ecossistemas. Essas mudanças têm proporcionado algumas alterações nos processos de transmissão de algumas enfermidades. Doenças têm emergido e reemergido em diferentes locais do mundo, e isso tem nos proporcionado ou tem sido imposto a nós alguns problemas, ora de natureza econômica, ora de natureza sanitária. Alguns desses problemas mais restritos de ordem regional e outros numa larga escala, haja visto a Covid que nós estamos enfrentando. Dentre essas modificações, nós podemos levantar ou dar maior importância para a diminuição e a destruição de habitat, as mudanças no uso da terra, o tráfico de animais silvestres e também a globalização que favorecem, junto com outros fatores, a ocorrência de doenças emergentes. Sabe-se que de 60% a 80% das doenças emergentes são de origem zoonótica e 70% dessas enfermidades estão associadas com os animais silvestres. Obviamente, esses animais não são apenas os vilões da história. Eles desempenham um papel extremamente importante para a manutenção do ecossistema a qual a gente está inserido. Porém, sabidamente, é conhecido que esses espécimes animais, principalmente os animais de vida livre, são importantes reservatórios para inúmeros patógenos que infectam e causam prejuízos para a saúde humana. E embora eles sejam conhecidos como reservatórios de patógenos que prejudicam a saúde humana, vale ressaltar que o distúrbio causado pelos seres humanos naquelas ações previamente mencionadas favorecem um maior contato entre animais silvestres e seres humanos ou entre animais silvestres e domésticos, fazendo com que haja, em alguns casos, a transmissão ou a troca de patógenos tanto entre os animais silvestres, domésticos e os seres humanos e vice-versa. Nesse cenário, os micoplasmas hemotrópicos emergem como importantes patógenos que podem impactar tanto a saúde animal quanto a saúde humana. Falando rapidamente sobre a taxonomia desse grupo, então os micoplasmas hemotrópicos, também conhecidos como hemoplasmas, hoje em dia eles são classificados
dentro da classe Molecules, ordem Mycoplasmatalis, família Mycoplasmataceae e gênero Mycoplasma. Só que até pouco tempo atrás, as espécies conhecidas como Mycoplasmas hemotrópicos eram classificadas em gêneros diferentes do que o atual, ou seja, o gênero Mycoplasmas. Anteriormente, essas espécies eram alocadas dentro do gênero Haemobartonella e Epirithrozoon, dentro da ordem Rickettsialis e família Anaplasmataceae. Segundo alguns autores, incluindo Neymar e colaboradores em 2001, eles propuseram a transferência dessas bactérias para o gênero Mycoplasma, baseado na análise das sequências do 16S. Tá? Então, embora hoje o grupo seja conhecido dentro do gênero Mycoplasma, até pouco tempo atrás, 17 anos mais ou menos, eles eram classificados como Rickettsia dentro da família Anaplasmataceae. Se nós pudéssemos caracterizar essas espécies com poucas palavras, poderíamos mencioná-los como bactérias caracterizadas pela ausência de parede celular, localização epieritrocítica e um genoma e um tamanho bem reduzido. Essas bactérias, elas não penetram nos eritrócitos e ficam apenas na região epieritrocítica. Dentre as diferentes espécies de micoplasmas hemotrópicos, e falando especificamente dos hemoplasmas que infectam os roedores, nós temos apenas duas espécies. Mycoplasma coccoides, principalmente associado a roedores de laboratório, e a segunda espécie, Mycoplasma aemomuris. E segundo alguns autores, Harazawa e colaboradores, em 2015, eles propuseram a subdivisão em duas subespécies de Mycoplasma aemomuris. A primeira delas, Candidatus Mycoplasma aemomuris subespécie Hatt, associado a roedores sinantrópicos, e a segunda subespécie, Candidatus Mycoplasma aemomuris subespécie musculi, infectando principalmente os roedores silvestres lá do Japão. Falando especificamente das espécies que são encontradas nos marsupiais, até pouco tempo, até 2 meses, 3 meses atrás, havia uma única espécie, Candidatus Mycoplasma aemodidelphis. Recentemente, um trabalho realizado aqui no Brasil, que nós tivemos a possibilidade de participar, foi proposto um outro candidato, que é o Candidatus Mycoplasma aemo-albiventris, circulando nos Didelphis albiventris aqui do Brasil. Eu vou mostrar todo o posicionamento taxonômico de cada uma dessas espécies mais adiante, tá bom? Falando da transmissão, muito se discute na literatura os mecanismos de transmissão dessas espécies. Alguns autores acreditam que algumas espécies de micoplasmas possam ser transmitidos via vetor, alguns outros autores acreditam que não. E um trabalho realizado recentemente por um grupo de pesquisadores israelenses, eles mostraram que roedores infectados com Mycoplasma aemomuris, a principal forma de transmissão dessa espécie entre os roedores era através ou por meio de interações agressivas. E nesse mesmo trabalho, eles mostraram que a transmissão vetorial via pulga não acontecia. E falando dos sinais clínicos, embora vários animais, incluindo os seres humanos, possam apresentar diferentes manifestações clínicas, uma coisa que é bem característico da infecção por Mycoplasma hemotrópico é a presença de anemia. Não que todos os animais irão apresentar um quadro de anemia, mas é um sinal clínico mais comumente observado. Só a título de curiosidade, para as pessoas que não saibam, os micoplasmas hemotrópicos, eles não são cultiváveis, então nós não temos um mecanismo de cultivo in vitro para essas espécimes. Então, toda possível nova espécie que é reportada, ela recebe a denominação de candidatos, tá? Então, ela não chega a ser uma nova espécie propriamente dito, e ela está no status de candidatos. Falando especificamente da ocorrência de hemoplasmas em roedores e dos trabalhos que foram feitos aqui no Brasil,
até a presente data, apenas 4 trabalhos foram realizados. O primeiro dele por Vieira e colaborador em 2009, onde reportou uma ocorrência de 64% dos animais amostrados, trabalho esse realizado no sul do país, amostrando-se capivaras, tanto de vida livre como animais de cativeiro. O trabalho realizado pelo nosso grupo de pesquisa, amostrando 457 animais, reportou uma ocorrência de 21%. Conrado e colaboradores, no mesmo ano, analisando animais sinantrópicos, também no sul do estado, reportou uma alta prevalência, 63%. E o trabalho mais recente, falando-se de hemoplasma em roedores, foi o trabalho da Keila, realizado no Pantanal Sul-Mato-Grossense, no ano de 2017, onde ela mostrou 110 pequenos roedores e apenas uma amostra mostrou-se positiva. Eu vou mostrar o posicionamento filogenético dessas espécimes para a gente ter uma ideia. Então, esse grupo aqui em cima é um grupo associado a roedores sinantrópicos, trabalho realizado pelo nosso grupo de pesquisa. Mais abaixo, caracterizando uma espécie totalmente diferente, nós temos os hemoplasmas da espécie Mycoplasma aemomuris, tá? Tanto a subespécie, melhor dizendo, musculi, quanto a subespécie hati, essa segunda circulando nos roedores sinantrópicos e a primeira entre os roedores silvestres. Mais abaixo, nós temos a espécie previamente reportada por Vieira em capivaras, no sul do país, então esse é o posicionamento. Mais abaixo, um grupo que a gente está tentando fazer a caracterização, uma espécie essa associada a roedores sinantrópicos, tanto do Brasil como em outros países. Então, essas são as espécies associadas aos roedores, tanto sinantrópicos quanto silvestres. Já entrando nos hemoplasmas, apenas 3 trabalhos foram realizados aqui no nosso território. O primeiro dele, trabalho da Keila, onde todas as amostras analisadas mostraram-se negativas. Por outro lado, analisando apenas 8 animais, Massini e colaboradores em 2019 reportaram uma prevalência altíssima de 87,5%, trabalho esse realizado no sul do país. E mais recentemente, o trabalho que propôs o novo candidato à espécie de Mycoplasma em marsupiais, Pontarolo e colaboradores em 2020 reportou uma prevalência de 40%. Então, o novo candidato proposto por Pontarolo e colaboradores em 2020 tem essa posição taxonômica, são todas essas espécies ou todas essas sequências destacadas em negrito. E mais abaixo, nós temos o candidato Mycoplasma aemo de Delphis, detectado num marsupial dos Estados Unidos. Então, trata-se de uma espécie diferente. Uma espécie associada a um marsupial norte-americano, e ele é totalmente diferente, pelo menos na posição taxonômica e biologicamente também falando, da espécie que nós detectamos aqui nos marsupiais do Brasil. Falando um pouquinho sobre a troca de patógenos, eu trouxe 2 trabalhos falando sobre o spillover entre os Mycoplasma nos diferentes hospedeiros. O primeiro desses trabalhos foi realizado por Milan e colaboradores. Nesse trabalho, eles analisaram várias espécies de carnívoros dessa região ibérica. E o que eles encontraram? E alguns dos genótipos encontrados, aqui classificados como sequência tipo, então eles reportaram 14 diferentes genótipos ou sequência tipo. O genótipo ou sequência tipo número 12, detectado em um lobo, foi idêntico ao Mycoplasma aemocanis detectado aqui no Brasil. Eles concluíram como que o cão e o lobo são filogeneticamente próximos, era de se esperar que a espécie de Mycoplasma reportada no lobo pudesse ser encontrada no canídeo. Por outro lado, analisando outras espécies de carnívoros, de diferentes espécies, eles reportaram o mesmo genótipo. Então, aqui nós temos diferentes espécies de mustelídeo, os quais foram reportados o mesmo genótipo, o genótipo número 6. E, coincidentemente, esse mesmo genótipo encontrado nesses mustelídeos tinha sido previamente reportado em cão da mesma região.
trata-se da espécie Candidatus mycoplasma haematoparvo. Então, eles já fizeram uma outra inferência. Provavelmente, essa espécie ou esse genótipo detectado está circulando entre os animais domésticos e os animais silvestres. Quais são os fatores que levam a isso a ocorrer, ainda não se sabe. E de forma similar, um outro genótipo, classificado como genótipo número 2, foi encontrado em mustelídeo e também em morcegos da mesma região, tá? E aqui eles sugeriram uma possível carnivoria. Então, um outro processo poderia estar levando o compartilhamento de diferentes espécies ou diferentes genótipos de micoplasmas nos diferentes hospedeiros. Qual é o impacto que isso causa, seja no animal silvestre ou no animal doméstico, nós ainda não sabemos. Qual que é o grande problema desse trabalho? O fragmento utilizado para fazer todas essas inferências é um fragmento de 380 pares de base do 16S, que é uma região altamente conservada. Então, todas as inferências que ele faz a partir disso, a gente tem que olhar com uma certa ressalva. Só que, na minha opinião, eles consertaram isso num trabalho feito a posterior, eles analisando felídeos, silvestres e doméstico de diferentes regiões do Chile, eles amplificaram um fragmento maior. E nesse trabalho, publicado na Scientific Reports, eles amplificaram uma região do 16S de 1.289 pares de base. Então, as inferências realizadas nesse estudo são muito mais robustas quando se comparado ao trabalho anterior. Ele reportou 4 genótipos ou 4 espécies diferentes de micoplasma nesses dois hospedeiros. A primeira delas, Candidatus mycoplasma haemominutum, a segunda e também mais prevalente, Mycoplasma haemophilus. Essa espécie aqui, Candidatus mycoplasma haemominutum, ele não encontrou um genótipo compartilhado, ou seja, o mesmo genótipo ocorrendo no felino silvestre e no felino doméstico ao mesmo tempo. Então, em branco aqui nós temos o animal silvestre, então nenhum desses genótipos denominados como A5, A8 e assim por diante foi encontrado no felino doméstico. Por outro lado, falando especificamente do Mycoplasma haemophilus, um desses genótipos, aqui denominado como B1, foi reportado tanto no felino silvestre quanto no doméstico. Além desse genótipo, um outro, aqui classificado como C1, também foi reportado, tanto no felino silvestre quanto no felino doméstico. E aqui é o posicionamento filogenético desses dois genótipos encontrados. Então, aqui o B1, Mycoplasma haemophilus, encontrado no felino silvestre e também no gato doméstico. E aqui, o outro genótipo, classificado como C1, filogeneticamente próximo a um micoplasma que o nosso grupo de estudo reportou aqui no Brasil. Então, esse genótipo foi reportado tanto no felino silvestre quanto no doméstico, mostrando que, embora numa porcentagem baixa, há o compartilhamento de micoplasma entre esses dois grupos de hospedeiros. Bom, de posse dessas informações, nós traçamos o nosso objetivo, que foi investigar a ocorrência e a diversidade genética de hemoplasmas, infectando marsupiais, roedores silvestres, roedores sinantrópicos, assim como seus ectoparasitas, os quais foram amostrados em diferentes regiões da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de ter trazido um outro mapa exemplificando realmente os pontos onde os animais foram amostrados, mas infelizmente eu não consegui trazer essa informação, que ficaria um pouco mais fácil da gente combinar os resultados e a discussão que vai vir a seguir. Então, dos animais amostrados, nós amostramos 43 marsupiais, parte desses animais foram amostrados pelo mestrando do professor Heitor Herrera, 14 capivaras, 39 ratos-ratos e 9 musmúsculos. Dos mamíferos, nós trabalhamos com as amostras de sangue. Desses animais, nós também conseguimos amostrar, falando especificamente dos marsupiais, 70 carrapatos, das capivaras, 80 carrapatos,
dos ratos, 6 piolhos da espécie Polyplax espinhosa e também 62 carrapatos também desses roedores. Os músculos não tinham nenhum ectoparasita. Então, as amostras de sangue foram submetidas à extração de PCR, à extração de DNA, perdão, e posteriormente a PCR, as quais foram baseadas em 2 PCRs, ambas dirigidas para o 16S, as quais amplificavam um fragmento de aproximadamente 800 pares de base, e posteriormente nós montávamos uma sequência consenso de aproximadamente 1.300 pares de base, e a partir dessas sequências nós traçamos todas as inferências que eu vou falar para vocês agora. Primeiramente, após o sequenciamento, realizamos a análise filogenética através do Cypress para ver um pouquinho mais fino o posicionamento filogenético. Nós realizamos uma nova análise utilizando o software SPLIT3 e para acessar a identificação dos genótipos, nós utilizamos 2 programas diferentes. O primeiro deles, o DNA-SP, e o segundo, o PopArt. Então, vamos entrar nos dados de ocorrência. Dos 48 roedores amostrados, 25%, ou seja, 12 animais, mostraram-se positivos para os ensaios dirigidos para a região 16S. Dos 9 amostras de carrapatos analisadas, 2 mostraram-se positivas, e todas as amostras de piolhos também mostraram-se positivas. Já referente aos dados de ocorrência nas capivaras, das 14 amostras analisadas, metade, ou seja, 50%, mostraram-se positivas. E apenas uma amostra de carrapato da espécie Amblioma sculptum foi positiva frente ao ensaio de PCR. Agora, saindo da capivara e falando sobre os resultados obtidos nos marsupiais, dos 43 animais amostrados, 32,5, ou seja, 14 animais, 14 marsupiais, todos da espécie de Delphis albiventris, mostraram-se positivos frente ao ensaio de PCR. E nenhuma amostra de carrapato da espécie Amblioma dubitatum mostraram-se positivos. Então, esse é o retrato da ocorrência geral de hemoplasmas nos mamíferos amostrados. Sabe-se que o fato do animal ser de cativeiro ou de vida livre influencia na ocorrência de hemoplasma. Além disso, alguns autores acreditam que a idade também seja um fator que influencia na ocorrência de hemoplasma. Como esses hemoplasmas geralmente causam uma infecção crônica, é de se esperar que os animais mais velhos tenham uma maior probabilidade de estarem infectados. Por outro lado, alguns autores sugerem que o comportamento do hospedeiro, se eles desempenham um comportamento gregário, também influenciam nos dados de prevalência encontrados. E, além disso, um trabalho recentemente mostrou que o habitat também é um fator que influencia na ocorrência de hemoplasma. E nesse estudo, esses autores mostraram que os habitats menos bagunçados, menos antropizados, os animais que eram amostrados nessas regiões tinham uma maior prevalência, ao passo que os animais amostrados em áreas urbanas tinham uma menor ocorrência de hemoplasma. E a gente encontrou um cenário similar, falando especificamente dos roedores sinantrópicos. Os animais amostrados em fragmentos não era para tomar quieto no chão. tiveram uma maior prevalência. Provavelmente, isso se deva ao fato que esses animais tinham uma menor oferta de alimento e possivelmente maiores interações agressivas em função da menor oferta de alimento. Por outro lado, os animais amostrados em áreas urbanas teriam uma maior oferta de alimento, então eles toleravam mais uns aos outros. Consequentemente, haveria uma menor interações agressivas, o que explicaria uma menor porcentagem de animais infectados. Obviamente, mais estudos, melhor dizendo, precisam ser feitos para a gente saber quais são os fatores que regem a ocorrência de hemoplasma nesses animais de vida livre.
Falando da análise filogenética, vou dar mais uma vez um zoom para a gente ver. Então, em verde é o trabalho prévio, onde foi relatado a ocorrência de micoplasma nos roedores silvestres, trabalho que eu fiz durante o mestrado. Aqui, em negrito, nós temos a ocorrência de micoplasma haemomuris, reportado pelo nosso estudo, aqui destacado em negrito. Essa mesma espécie também foi detectada no piolho, Polyplaxis spinulosa. Em outro grupo, aquele grupo que eu mencionei para vocês, que nós já havíamos detectado aqui nos roedores sinantrópicos e que outros autores já haviam reportado, tanto no Japão e na Hungria, nós também detectamos esses genótipos, aqui posicionados e destacados em negrito, incluindo uma espécie detectada no angioma. Aqui nós temos as sequências detectadas nas capivaras, as quais se posicionaram juntamente com outras sequências de um trabalho prévio do professor Rafael Vieira, as nossas sequências destacadas em negrito, aqui e aqui. E mais abaixo nós temos as sequências detectadas nos marsupiais. Aqui nós temos as nossas sequências em negrito. O trabalho prévio realizado por Massini e colaboradores em 2019 contribui com essas duas sequências que já estavam depositadas no GenBank, e uma das questões que nós levantamos e discutimos nesse trabalho é se as espécies que nós detectamos nos marsupiais, que hoje nós já sabemos que se tratam de um novo candidato, porque já foi feita essa proposta, como o nosso trabalho foi feito anteriormente, a pergunta que nós fizemos é: será que a espécie que nós encontramos nos marsupiais aqui no Brasil trata-se de uma espécie diferente daquela reportada no marsupial dos Estados Unidos, ou são as mesmas, ou é a mesma espécie? São espécies diferentes ou é a mesma espécie? E para responder essa pergunta, nós fizemos outras análises. Então, eu vou posicionar novamente as sequências detectadas nos roedores. Então, aqui, falando especificamente do resultado da Split Tree, tá? Então, as sequências de micoplasma haemomuris detectado no roedor sinantrópico e no piolho agruparam-se junto com outras sequências de candidatos micoplasma haemomuris. Aquele novo grupo que a gente está trabalhando para propor um novo candidato se alocou de forma diferente com todas as outras espécies previamente detectadas em roedores. Então, mais um reforço que realmente trata-se de um novo genótipo, de uma nova espécie. E aqui as sequências de capivara, as nossas sequências aqui, e as quais se agruparam com as outras sequências do professor Rafael Vieira. Mas o mais interessante para nós estava aqui. Então aqui, embora seja um ramo bem sutil, deu um indicativo que a espécie que nós encontramos circulando nos roedores, circulando nos marsupiais brasileiros, trata-se de uma espécie diferente daquela reportada previamente em marsupiais dos Estados Unidos. Então, embora esse raminho aqui seja bem sutil, ele já dá um melhor indicativo do que a análise anterior. Vou voltar aqui para vocês verem. Então, embora aquele raminho seja bem sutil, vocês têm que concordar comigo que ele é bem melhor do que essa resolução aqui. Então, por isso que nós fizemos essa outra análise. E para reforçar ainda mais esses resultados, nós comparamos todas as sequências que nós detectamos com as outras sequências previamente reportadas. O que a gente viu? Então, nós identificamos, comparamos as sequências que nós tínhamos, buscamos outras sequências depositadas no GenBank e comparamos sequência A com a sequência B com a sequência C. As sequências que compartilharam a mesma característica, a mesma constituição de nucleotídeo, era considerado o mesmo genótipo. As sequências que tinham um ou mais genótipos, um ou mais nucleotídeos diferentes, eram caracterizadas como genótipos diferentes. Então, o genótipo número 3, nós encontramos nos roedores e também no Polyplax aqui no Brasil, e ele tinha sido previamente reportado no Japão. É aquele candidato Mycoplasma haemomuris.
De forma similar, o micoplasma é reportado no roedor sinantrópico, a qual nós também encontramos no carrapato. Foram classificados dentro do genótipo número 4, e esse mesmo genótipo já tinha sido previamente reportado na Hungria e também no Japão. São as cores amarelo e verde, respectivamente. Então, isso nos deu uma luz, ou maiores, um reforço a mais das ideias que nós já vimos levantados no mestrado, porque possivelmente esse mesmo genótipo aqui, que nós encontramos nesses roedores sinantrópicos, foram introduzidos junto com os roedores sinantrópicos durante o período de colonização. Então, esse foi mais um achado que nós temos nesse trabalho. O genótipo número 1 agrupou-se com todas as outras sequências, ou melhor dizendo, todas as nossas sequências detectadas nas capivaras agruparam-se no genótipo número 1. Esse genótipo número 20 é uma outra sequência reportada pelo professor Rafael Vieira, que foi levemente diferente, mas também detectada na capivara. Mas o que é bem diferente para nós, o que a gente gostaria de evidenciar, é que todas as sequências de micoplasmas detectadas nos marsupiais brasileiros, tanto do nosso estudo, como do estudo realizado anteriormente por Massini e colaboradores também no Brasil, agruparam-se dentro do genótipo número 2. Já a sequência identificada no marsupial dos Estados Unidos agrupou-se no genótipo número 19. Então, com essas ferramentas, análise filogenética, a análise do BLAST, o split tree, mais a rede de genótipos, nós mostramos por A mais B que o genótipo detectado no marsupial do Brasil é uma espécie diferente daquela previamente reportada nos Estados Unidos. E com isso, eu concluo. Nós relatamos uma alta ocorrência de hemoplasma nos animais amostrados. Nós também mostramos a ocorrência de um mesmo genótipo de micoplasma em ratos sinantrópicos, os quais foram amostrados em diferentes países. Então, possivelmente, esse genótipo que nós encontramos aqui no nosso território foi introduzido junto com o seu hospedeiro durante o processo de colonização. E também nós não encontramos evidências molecular de transmissão de um mesmo genótipo, de uma mesma espécie de micoplasma entre os diferentes hospedeiros analisados, ou seja, os roedores silvestres, os roedores sinantrópicos e os marsupiais. Eu gostaria de agradecer, para finalizar, a Unesp, onde boa parte desses estudos foram realizados, o programa a qual eu estava vinculado durante o processo, ou durante a pesquisa, o Programa de Microbiologia Agropecuária, a CAPES, pela concessão da minha bolsa durante o mestrado e também o doutorado, a FAPESP, que financiou, que pagou a conta desse projeto, ao CDB, a qual deu todo o suporte, mais precisamente o professor Herrera, todo o suporte de campo, para que nós realizássemos esse estudo. Muito obrigado, estou à disposição de vocês. Oi, Luiz, muito bom, parabéns, obrigado, viu? Muito bom, muito bom. Você pode parar de compartilhar um instantinho? Maravilha. Muito legal, agradecer demais. E eu abro agora para participação, para perguntas e comentários também, não é? No chat aqui, para que a gente possa fazer uma fila de perguntas, né? E comentários sobre o trabalho. Eu vou abrir assim, como geralmente eu faço. Luiz, é um grupo que eu acho bastante curioso, assim, não tenho familiaridade, enfim. E eu estava olhando naquele livro que é do Hemoparasitoses em Pequenos Animais Domésticos e como Zoonoses, da Nadia Almosner, né? Serve como um guia assim, rápido para dar uma olhada, né? Enfim. De curiosidade mesmo, esses grupos, eu acho bem peculiares.
Uma coisa que você fala de infecção crônica, tem uma possibilidade de infecção crônica, não é? Acontece. Exato. Me parece, então, disso que a resposta imunológica parece que não ser tão, não conseguir resolver algum desses processos infecciosos, não é isso? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você tem mais alguma informação sobre? Que eu também estava lendo há pouco tempo atrás, possivelmente essas espécies não causam danos para os seus hospedeiros. Então, há uma maior tolerância, por isso que há uma infecção de longo prazo. É o que mais ou menos acontece com Bartonella, principalmente nos roedores. Então, a gente tem uma bacteremia bem longa, bem duradoura. A Bartonella também vai por esse caminho, então. Curioso. Sem dúvida. Ficou uma outra coisa de biólogo, né? O que falta? O que você acha que faltou para a descrição de uma nova espécie, no fim das contas, né? Assim, quer dizer, um próximo trabalho de descrição, efetivamente na sua cabeça, o que faltou, o que faltaria, né, para uma descrição? Se nós compararmos esse trabalho com o trabalho que foi feito posteriormente, que é aquele da Pontarolo, eles realizaram, a mais do que a gente, a amplificação do 23S. Tá, um outro gene, um outro pedaço. Então, eles trabalharam e a gente não tinha essa possibilidade de correr esse gel, de correr essa PCR. Então, faltou isso. Nós chegamos até, se não me engano, em outro trabalho, propor um candidato. O professor Marcos está aí, ele pode até me ajudar em qual trabalho que foi. Mas daí o revisor pô na nossa cabeça. Porque justamente por conta disso, nós estávamos trabalhando com apenas um único gene, por mais que a comparação via BLAST dava uma diferença de 6, 7, 8%, como foi o meu trabalho do mestrado. Agora a diferença era enorme. Era enorme. A gente estava trabalhando com um bicho totalmente diferente, com uma biologia diferente, um local onde poucas pessoas tinham analisado, havia apenas um único trabalho, que era o trabalho do professor Rafael Vieira, analisando as capivaras. Então, era um bicho totalmente diferente. Se não me engano, foi nesse trabalho. Quando nós tentamos propor o candidato, ou uma nova espécie, o relator deu na nossa cabeça porque nós estávamos trabalhando com 16S e apenas um alvo. Então, esse é o entrave que tem o micoplasma. Então no trabalho você fez originalmente, você fez a proposição para uma nova espécie, uma caracterização. Exato. E ele que, Exato. mesmo dando uma distância tão grande assim, 6%. Exatamente. Não é mal, né? Quer dizer, é satisfatório. Exatamente. E o que nós estamos vendo agora? Que segue mais ou menos a linha desse último trabalho que eu comentei. Sim. Eles estão colocando 23S e propondo candidatos. Até quando vai, nós não sabemos. Sozinho, o 23S? Com o 16. Junto. Exato. E os resultados são, então, assim, você tem distâncias com 23, você tem... Até porque, se a gente analisar 16 e 23S, o que a gente espera é que ele não te mostre uma fotografia muito diferente. Sim. Ele não vai te mostrar uma fotografia, ele vai te mostrar uma outra. Mas, assim, não tão diferente quando se comparado com o 16S. Ninguém trabalhou com ITS, assim, uma coisa mais veloz em termos evolutivos, não, né? É aquele pessoal do Japão que propôs a subdivisão de Mycoplasma haemomuris em duas subespécies, eles trabalharam com fragmento do ITS. Mas, assim, tem pouquíssimas sequências disponíveis no banco de dados, então, para você fazer toda a análise de comparação, todas as outras inferências, fica um pouco mais limitado. Mas, se eu não me engano, eles também utilizaram esse outro fragmento para fazer as inferências deles. Sim. Pessoal, alguém quer fazer mais uma pergunta? Eu não quero monopolizar aqui também não, né? Cheio de curiosidade, que dá uma sabatinada boa. Não? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou seguir. Beleza, acho que não.
Una pregunta de pura Núbia, ignorancia. Sí, tú sabes, Ricardo, si esos micoplasmas pueden infectar otros organismos de vida silvestre, por ejemplo, reptiles, anfibios o aves. Não, não sei. Eu tenho os trabalhos apenas nos mamíferos, não tenho certeza se eles infectam outros grupos de animais. Eu não me lembro de ter lido um outro trabalho de micoplasma hemotrópico em répteis, por exemplo. ó, o Marcos Deixa eu só... levantou a mão ali. Marcos. Tem um trabalho aqui do grupo que eu tô, que é do Ricardo Maggi, que eles detectaram micoplasmas hemotróficos em turtles. Ok. Tá? Então, assim, eu acho que ninguém tá procurando muito em réptil, em anfíbio, e a gente tem que procurar, né? Provavelmente tem, porque esses bichinhos, eu costumo falar assim, que onde você cospe, você acha micoplasma, tá? Então, sua pergunta é muito boa, porque eu acho que deve ter sim, mas é que ninguém está procurando ainda, viu? Eu acho, Marcos, nós temos olhado assim, formas similares àquelas que Ricardo mostrou. Só que a Você gente não acha? tem certeza de que é o negócio, mas nós temos encontrado assim, coisas similares. Mas em quais bichos? Ai, não lembro direito, porque eu trabalho tudo, parasitas de pássaros, de anfíbios e répteis. Agora mesmo. Pássaro também seria interessante. Nós nunca procuramos em pássaros ainda. Eu teria que olhar minha base de dados, aí eu consigo falar qual indivíduo tem qual estrutura, mas nós nunca temos passado PCR para micoplasma, nunca. Mas pode ser interessante, sim. Com certeza, com certeza. Porque se você pegar na literatura, tem pouquíssimos trabalhos em répteis. Anfíbios eu não sei se tem, não. Eu te falei desse da tartaruga porque eu vi, né? Mas o pessoal não tá... Eu acho que o pessoal está começando a dar uma atenção maior agora para répteis e anfíbios, né? Principalmente para os agentes transmitidos via vetores, né? Eu não digo tripanosoma, que o povo já procura há bastante tempo, mas dos outros, eu acho que o pessoal vai começar a olhar mais de uns anos para cá, eu estou percebendo isso, né? Mas seria interessante você pesquisar, né? Porque assim também, é muito difícil você fechar o diagnóstico somente pela lâmina, porque essas estruturas elas podem ser confundidas com artefatos, né? Ou com precipitado de corante. Então você só bate o martelo depois que você faz a PCR mesmo, seguida de sequenciamento, né? Do ponto de vista de filogenia, né, o Luiz abordou bem. Então, assim, durante muitos anos foram utilizados dois genes somente, o 16S e um gene que evolui mais conforme o tempo, que é o RNase-P. Só que a problemática do RNase-P é que ele gera um fragmento muito pequeno e que não te dá um suporte filogenético de clado muito alto. E fora também que como o RNase-P, o fragmento aí que você sequencia é 150 pares de base, depois que você corta as pontas do sequenciamento, você fica aí com 120. E o GenBank não aceita, pelo menos o GenBank americano, né? Mas eu fiquei sabendo que o GenBank europeu aceita sequências pequenas, né? Mas é um gene chatinho de se trabalhar. Agora, nós estamos trabalhando mais com o 23S, tá? Que, embora ele também seja conservado, ele mostra o maior número de eventos mutacionais que o 16. Então, nós estamos casando, né? O 16 com o 23 e nós estamos querendo agora descrever o candidato micoplasma das capivaras junto com o grupo do Rafael, né? E nós temos que ver esse outro aí, Luiz, que se apontou dos roedores, né?
Porque assim, o aluno faz tanta coisa, e aí a hora que chega no final da defesa, nós não temos muito tempo para digerir tudo, né? Então, depois que defende, que você fala, olha, nós ainda temos que fazer isso, fazer aquilo, né? Exato. Mas nós estamos à disposição para colaboração, viu? Que professora que estava falando aqui, que eu não estou conseguindo ver? A Núbia. Núbia, tá? O nosso grupo está à disposição para colaborar, tá, Núbia? Muito obrigado, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Tem uma... Vocês estão vendo essa foto? Uhum. Essa foto, a Núbia falou aí, eu lembrei de uma coisa. Há um tempo atrás, a gente começou a trabalhar com o que seria, entre aspas, sauroplasma em quelônios, né? E aí ela falou, eu lembrei das coisas que eu vi. Tem muito reportezinho, assim, a egípcia, não é isso? Assim, né? Tem muito, Lúcio. Ainda eu não sei o que é isso. Não sei se é sauroplasma ou que negócio é. Eu nunca passei viciar para micoplasma, mas a gente pode tentar. Isso é legal. Eu lembro que quando eu vi... Porque o sauroplasma ficou dentro de piroplasma uma época e o negócio está muito incerto ali. Enfim, eu lembro que quando o único trabalho que foi feito para você fazer foi feito ultraestrutura em sangue de iguana, cubana, lá de Cuba. E aí, quando você esperava encontrar estruturas de complexo apical, e na verdade não foi encontrado. Aí o cara já falou assim, sauroplasma não é nem apicomplexa, não é nem protozoário, é uma coisa diferente. Tanto que um revisor está batendo na gente por causa disso. Por causa exatamente desse artigo de ultraestrutura. Mas olhando, assim, foi legal ter visto o trabalho do Ricardo agora, que me deu um estalo. Falei, de repente, o que o cara encontrou era, na verdade, um micoplasma, enfim, alguma coisa que não era o sauroplasma, é o que eu acredito. E que pode ser uma coisa assim, que realmente também lembra como artefato, né? Também pode ser confundido, mas também é relativamente comum. Eu já achei em réptil eu já vi várias dessas estruturinhas assim. Ô, Lúcio. E você vê que não é sauroplasma. O sauroplasma é diferente. Desculpa a minha ignorância. O que é o sauroplasma? De que grupo que ele é? O sauroplasma que você está falando? Esse sauroplasma, ele tem umas características de piroplasma mesmo. Ele cresce, forma um vacúolo grande, você tem uma cromatina periférica, ele faz uma coisa como um brotamento. Ele está hoje dentro de piroplasma mesmo. De piroplasma? Piroplasma. Não. Jesus Christ. Já teve. Não, não, acho que ele já teve. Tá, ele já teve. Ele já teve. Agora, ele tá deslocado. Agora, ele tá sem família. Ele tá tanto que numa época ele ficou em certas sedes, porque na verdade, o Levine, né? Deixa eu te falar uma coisa. Ele tá sambando aí dentro. E vocês têm sequência desse sauroplasma aí? Porque assim, quando eu bato o olho nisso, né? Ele lembra, né? Ele lembra uma mórula, por exemplo, de um anaplasmatace. Ele remete vagamente, mas ele remete ao micoplasma, né? Mas o micoplasma nós esperaríamos que ele fosse menor, né? Daí muito gordinho, menor e na periferia das hemácias, né? Agora, você já rodou para agentes anaplasmatace? Por que eu tô te falando isso? Porque o revisor pediu, falou, cara, roda com agente anaplasmatace. Porque aqui na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, por exemplo, os lagartos, eles são hospedeiros de Anaplasma phagocytophilon, que é um agente anaplasmatace. Só que o lagarto, ele é considerado um end host. Por exemplo, se o carrapato, por exemplo, se o carrapato infectar o lagarto não mantém mais essa infecção, né? Então, mas eles são hospedeiros comprovados para o Anaplasma phagocytophilon, que é um agente zoonótico.
Então, eu acho que valeria a pena você rodar PCR tanto para um gene 16S de anaplasma-tasse e para micoplasma. Porque, assim, essas bolinhas, essas inclusões aí, deixa a gente doido, né, cara? Aham. Pode ser muita coisa. Sim, sim, sim. Aí, então, tem essa estrutura em vacúola, você tem essa formação de cromatina periférica, né? Um olho geral, estrutura de brotamento aqui nesse anel. E aqui você consegue ver nessa separação, 2, 3, 4 núcleos também. Nossa, gente, E que no bicho é finalmente essa estrutura um pouco diferente, assim, relativamente misteriosa, né? Isso é muito comum em répteis. Isso daí é de lagarto ou de tartaruga? Essa de tartaruga, daquela Podocnemis expansa, que é essa de Ah, água doce, bem comum, né? sim. Deixa eu mostrar uma outra coisa. E aqui a gente usou qual gênero? Muita coisa na cabeça. Quando a gente usa... Plasmodium você rodou? Não, não. Né? Essa é a Porque árvore do trabalho que a gente mandou. Foi, qual que era o gênero? Só uma coisa ótima. Era um ribossomal da vida. hum, Foi o app, a gente usou o app 300 e o app 900. e deu proximidade com o quê? E aí que tá. Porque Quando a gente rodou, quando jogou a sequência para ver o só. que era, ela ficou aqui, ficou junto dos dactilossoma. Entendi. O adésio. Agora, é uma coisa que nós temos que ter cuidado também, Lúcio. A gente publicou um artigo semana retrasada na Parasitology Research com hepatosum e lankesterela em anfíbios eu de São vi. Paulo, né? Sim. Você viu? Sim. Bom, então, na nossa ignorância, eu achava que as inclusões que nós tínhamos achado era de hepatosum, mas segundo o relator, não era nada de hepatosum. E nós achamos hepatosum na PCR, mas o relator, que devia ter muita experiência... Perdão, Marcos, desculpa que eu atendi uma chamada. Pode mostrar de novo a amostra? Isso que você estava mostrando era que você achava que era hepatossom? Não, quer ver? Não, é outra coisa. Não, outra coisa. não. Já. O paper que nós publicamos recentemente, o relator, na verdade, pediu para a gente tirar a parte morfológica. Por quê? Na minha ignorância, era hepatosum, mas não era. O cara falou, isso não é hepatosum, mesmo que sua PCR está dando positivo. Então, nós tiramos toda a parte morfológica e deixamos somente a molecular. A lankesterela, sim, nós achamos nos esfregaços sanguíneos. Mas aquilo que eu achava que era o hepatosum, que eu estou acostumado com hepatosum de mamífero, o cara falou, isso não é hepatosum. Aí, o que eu fiz? Eu entrei em contato com o Netherlands, que é aquele pesquisador da África do Sul. Ele disse para mim, Marcos, isso não é hepatosum mesmo, porque ele tem muita experiência com anfíbio, né? Então, Lúcio, muitas vezes, né, o aprendizado que eu tirei desse paper, porque cada paper você aprende uma coisa, né? É que muitas vezes o que a gente está vendo, dependendo dos primers que nós achamos, não é o que a molecular está pegando, né? Ele pode estar uma infecção obscura por baixo, no subterrâneo. Isso. Você pode estar tendo uma infecção que só a PCR está pegando o sauroplasma, mas essas bolinhas que você está vendo aí é uma outra coisa. É a conclusão que eu tirei do meu trabalho de anfíbios, né? Sim. Então, é um grupo que precisa ser muito explorado, né? Então, assim, o que eu sugiro para você é que você rode o micoplasma, rode o anaplasmatasse. Às vezes você vai achar mais coisas que tem mais a ver com essas inclusões, né? Eu não sei, eu não conheço sauroplasma, tá? Poderia dar uma... entendi. Poderia dar uma... Se você me falar que isso é um sauroplasma, ok, porque eu não conheço e eu nunca vi.
Mas eu acho que muitas das inclusões remetem, na verdade, a outros parasitas que nós não estamos fazendo PCR, Não tá né? E pegando, vice-versa. que não tá pegando, né, Marco? É, Verdade, verdade. mas, como eu te disse, eu não sei o que é o sauroplasma, então não posso falar mais do que isso, tá? Começou a chorar aqui já, gente. Não, cara, não, olha, Né? esse paper de anfíbios nossos, eu falei, gente, É, cara, e pegou nos caras muito bons, e eu sou muito grato por isso, porque pegou nos caras que entendiam mesmo, sabe? Então, a Parasitology Research, pelo que eu tô vendo, o fator de impacto dela caiu muito, né, cara? E é muito triste isso. Então, agora, aquela australiana, que é a Una Ryan, pegou para ser editora. E ela tá, sim, tá querendo levantar essa revista e tá mandando os papers para uns revisores muito bons. E isso é muito bom, cara. Então, assim, a gente, no final, mais aprendeu, né? E foi muito bom, tá? Esse daí mesmo. Ah, Se tá. vo- Daí você tirou a. Ah, tá. Eu tirei, porque o cara falou que você tem aí não é hepatozoom. E, interessantemente, né, Ah, nós mas... achamos hepatozoom, se você colocar aí na árvore, né, Uhum. Não tá a figura, não veio uma figura dos bichos, né? da árvore, aí, Não, dos parasitas nenhum, então. dos parasitas, o cara mandou tirar, entendeu? Entendi. Porque não é. Aí, o que nós estamos fazendo agora? Agora eu estou trabalhando com esse Netherlands, porque ele viu que tem coisa nova aí, né? Sim. Então ele está mandando a gente rodar outros primers, né? Para a gente primeiro tentar descrever essa Lancasterella, né? Sim. E nós achamos um coccídeo também, né? Ah, que é aquele. Ah, verdade, que é o misterioso aqui, né? Então assim, você fala assim, poxa, mas que espécie que é? O que o relator pediu pra gente é, olha, você vai colocar coccídeo. Então, assim, e cara, e tinha muita inclusão, muita. E nenhuma era hepatozoom. E hepatozoom, nós achamos 2 genótipos diferentes no mesmo bicho, porque nós clonamos, né? Sim. Então, muitas vezes, a lâmina te mostra um parasita e a PCR outra. Aí a gente fica perdidinho, né? Sim. Entendeu? Por isso que eu tô te falando desse bendito, Cara, que. né? Ah, é complicado. Não, porque na verdade, assim, comentando, detalhando mais, aproveitando, foi muito legal essa pegada do Luiz, esse gancho, porque o revisor ele fez um questionamento. Parecia, de repente, o próprio Netherlands, porque a pegada que ele fez, o questionamento dele foi exatamente essa. Falou, olha, muito legal tudo, mas de repente o que você foi exatamente isso. O que você está vendo, de repente, não é bem o que deu aí, não. Ah, ele falou isso? Eu, O que eu falou, li a né? revisão muito rapidamente, assim, que eu passei para me orientando, que eu estou descascando outros problemas aí da pós, de burocracia e tal. Mas ele falou uma pegada assim. Ele falou, olha, isso questionou, acho que é a mesma, talvez a gente tenha caído na mesma arapuca. Caiu, Mesma, caiu na mesma arapuca que a gente. mesma, Mas isso é bom, cara, porque muitas vezes a gente acha que é uma coisa e não é, né? Bom, você tá vendo, Luiz? Faz parte, né? Essas inclusões aí, descontáveis. Não, mas foi legal também ver Pois é. porque como elas são. Eu já encontrei assim, com essas inclusões desse tipo e falei, isso aqui não parece o sauroplasma, sabe? Porque não, a gente nunca via vacúolo formado, era sempre aquela esferinha no eritrócito. Então, eu acho que deve ter muito em réptil, assim, com certeza. Vale a pena começar Uma coisa, Lúcio, né, interessante, né? O sauroplasma, né, ele nos remete à palavra hemoplasma também, né? Sim. Será que esse sauroplasma não é um micoplasma
Não é um micoplasma hemotrófico? Agora, saiu um outro trabalho, viu, Luiz? Eu precisava achar, porque eu leio tanta coisa, depois eu acabo perdendo. O sauroplasma é apicomplexa. O sauroplasma o sauroplasma, ele tem organelas, então, do complexo apical? Exatamente. Então não é um micoplasma. É apicoplasta. É apicoplexa. Apicomplexa. Tá bom. Então, porque o micoplasma é uma bactéria. O fato é que agora eles querem voltar para o gênero Eperitrosum, viu? Por quê? Porque os caras querem voltar. Porque os caras falam assim, olha, o micoplasma hemotrófico, ele não tem nada a ver com micoplasma de mucosa. Começando que um é cultivável e o outro não. Então, por conta disso, eles querem voltar para o gênero Eperitrosum. Ou seja, deixa eles decidirem, né? A briga vai longe, né, professor? Vai longe. Ai, cara. Curioso. Tá bom. Mas interessante esse sauroplasma aí. Eu não tenho, não tenho nenhum conhecimento, gente, com anfíbio réptil. Então, cada vez que vocês me mostram uma coisa aí, eu acho interessante. Legal, vamos ver. Eu acho que eu poderia falar que o sauroplasma é como o microplasma que você vê, mas como uma vacuola pertinho aí, assim, pequenininho, como se fosse um meronte, assim, como um anel do plasmódio, como um anel. Trofozoito, em forma de anel, fala. Mas é pequenininho, você vê assim o ponto que você vê do micoplasma, mas depois vem como assim, um vacuolo, muito pequeno. Assim é o sauroplasma. Interessante. Eu tenho que aprender muito disso, que eu não sei. Então vamos ver. De repente até me estimulou, de repente, fazer uma apresentação desse seminário. Seria bom, viu, Lúcio? Seria bom. O sauroplasma, a gente joga aqui, dá uma pensada junto. Seria bom, porque assim... Na verdade, me deixou cheio de grilo na cabeça aqui agora. Mas é bom, como você falou, é importante. Legal. Esse que é barato da coisa. Se soubesse tudo, isso é mais fácil. Exato. Com certeza. Com certeza. Como montar quebra-cabeça que já tem um guia. Meus amigos, algum comentário a mais? Alguma coisa? Cara, no final tem muito contente. Eu triste, né? Mas contente também. Então, Luiz, agradeço muito a disposição de novo, viu? Cara, eu adorei sua apresentação. Achei muito legal, o designer, assim. Você mesmo faz? Foi eu que fiz. Sabe uma última curiosidade, assim, eu vi na hora que você fala assim, de compartilhamento de, não sei se a palavra é compartilhamento de genótipos com genótipos japoneses, de ratos, né? Aí eu fiquei pensando, mas será que não deveria ser primariamente com genótipo alguma coisa europeia, entendeu? Mas eu pensei depois cá com meus botões, perguntando e já hipotetizando que talvez alguém na Europa não tenha procurado esse parasita exatamente molecularmente, e talvez por isso só tenha dado lá no Japão. Procede? Na verdade, tem um dos genótipos foi reportado tanto no Japão quanto na Hungria. Mas não tem nada a ver com a gente, só o japonês. Não, que é o mesmo. É que tem dois grupos. Aquele do Mycoplasma haemomuris lá em cima e um outro grupo mais abaixo que nós estamos trabalhando para ver se a gente propõe também um candidato. Que é uma parceria que nós vamos fazer com a professora Daniela Pedrassani. Então, Hungria, é isso? Ele tinha sido previamente reportado na Hungria, Japão e anteriormente aqui no Brasil, tanto pelo nosso grupo quanto pelo pessoal lá do Sul. Os hemoplasmas têm algum zoonótico? Tem algum zoonótico? Tem algumas espécies que infectam seres humanos. Por exemplo, uma espécie que é associada a gato, que infecta seres humanos. Uma que é muito comum em suínos, que é o Mycoplasma suis, também foi detectada em seres humanos. Então, tem algumas outras espécies que circulam em seres humanos, de cunho zoonótico.
Você lembra assim, de coisa zoonótica, mas que tinha registro de impacto na saúde do humano, alguma coisa assim, Marcos? Marcos Abreu. Você lembra se deu alguma coisa negativa, impacto negativo na saúde dos humanos, assim, Ricardo? Ou era só Marcos? Tem um trabalho aqui do Ricardo Maggi que ele detectou Bartonella henselae, Mycoplasma, o Candidatus Mycoplasma hematoparvum, que é de cão, num veterinário. E o veterinário estava assim, estava cheio de sintoma, mas bem inespecífico, tá? O Mycoplasma suis, que é de suínos, que o Luiz falou, foi detectado em seres humanos na China. Então, aqueles trabalhadores que ficavam nas granjas deram positivo para Mycoplasma suis. E tem um estudo no Brasil de um paciente que era um HIV positivo. Ele era positivo para Bartonella henselae e para Mycoplasma haemophilus, tá? E tem um também que é o Mycoplasma hemorrhoides, que causou sintomatologia em seres humanos no Japão, né? E eles acreditam, eu dei um parecer de um paper recentemente, não posso falar de quem que é, mas não é do Brasil, não. Mas que o morcego seja reservatório. Sim. Tá? Mas o artigo foi denegado. Mas que o morcego seja reservatório. Então, assim, o micoplasma agora também tá sendo melhor caracterizado, então ele vem sendo mais detectado em seres humanos também. Tá? Então, vocês que trabalham com répteis aí, anfíbios, eu acho que seria legal ver se os micoplasmas infectam esses animais também. Agora, nesse teu lagarto aí, eu não sei se é lagarto ou se é tartaruga, eu sugeriria que você fizesse um anaplasmatace bem genérico e um micoplasma também. Quem sabe você não acha, né? Aí vai ser mais um bug para você falar, olha, isso pode ser micoplasma, pode ser anaplasmatace. Né? Eu tava pensando na questão de Bartonella também como potencial zoonose para humanos também. Também é possível, não é? Em répteis, você fala? Não, em pequenos mamíferos, assim, se você fosse na construção de um projeto onde você vai amostrar pequenos mamíferos, não é? Uhum. E isso cabe como uma justificativa como zoonose, isso é o ponto. Ah, sim, cabe. O Luiz fez Bartonella, mas desses pequenos roedores deu tudo negativo, mas no sul do Brasil nós achamos a Bartonella cooperplainensis. Eu acho que eu tinha comentado já. É uma boa justificativa para financiamento. Sim, porque assim, infelizmente, se nós não colocarmos um apelo para a saúde pública, muitas vezes a gente acaba não conseguindo, né? A diversidade não. Mas... Bom, maravilha. Obrigado, Marcos. Obrigado você. Bom. Luiz, toda a sorte do mundo aí. Daqui a pouco você está aqui de novo. Muito obrigado, professor. Bom, adorei a apresentação também, o designer. Você mesmo que faz o seu design? Obrigado. Muito bom. Foi eu que fiz. Os dois melhores que eu vi até hoje foi o seu e da Mariane, a Mariane Bolshow, que está ali. Espetacular também. Esses caras têm uma empresa de design. Gente, super obrigado, viu? Ótima semana para todos. Até semana que vem. A ideia era trazer um pessoal nos 2 seminários para falar sobre onça, mas está meio complicado. Uma das pessoas está apagando fogo lá em Mato Grosso. Ela fez um trabalho. Mato Grosso está pegando fogo, a mulher está toda agarrada lá, vamos ver se ela libera. E uma outra do Rio de Janeiro também, que tem umas coisas interessantes. Vamos ver se a gente consegue fazer 2. Ótima semana para todos, super obrigado.
Tá lá. Boa, professor. Tchau, tchau. Vou Abraço a depositar lá no todos. YouTube. Vou depositar lá no YouTube para a eternidade, Ricardo, pra você mostrar para seus netos. Pode deixar. Será um orgulho. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.